fiéis andam ajoelhados por quilômetros no asfalto quente, como promessa a Maria. Para nós é uma simples veneração. Não importa o que seja, é veneração. Não é adoração. Não é isso? Não é interessante? Pergunta para o padre, então, do chat. Vamos lá. O Vitor, ele perguntou o seguinte: no Círio de Nazaré, fiéis andam ajoelhados por quilômetros no asfalto quente, como promessa a Maria, que muitas vezes recebe mais destaque do que o próprio Deus. Isso ainda pode ser chamado de simples veneração? Para nós é uma simples veneração, porque não está sacrificando nada para ela. É apenas um gesto de devoção que as pessoas cumprem. Pois é, eu mantenho que há uma distância, assim, entre o que acontece na prática e no ensino. Mas isso é solucionado pelo fato do senhor ter dito que só há sacrifício mesmo na missa. O que não for missa, não importa o que seja, é veneração. Não é adoração. Não é isso? Não é interessante? Agora, Só essas que uma outra coisas... coisa, a confissão também. No sentido assim, de se eu confesso aquilo como meu Deus, aí sim, aí entra a idolatria. Padre, agora eu vou... Não é uma provocação de forma nenhuma, mas é um tema sensível. Eu lhes peço licença para trazê-lo à tona aqui à mesa. Algumas religiões de índole pagã mesmo, né? Você tem comportamentos assim que se dizem adoração e na prática, no exercício prático, é semelhante a essas descritas pelo espectador, né? Mais ou menos. Por exemplo, candomblé. Candomblé tem os seus orixás, que são divindades. Como é que eles são cultuados? Sacrifício. A Umbanda tem a doutrina do Deus e dos semideuses, né? Que seriam os orixás, espíritos divinos mais ancestrais. Também é sacrifício. Eles são adorados pelo sacrifício. A única religião que separou o sacrifício da adoração foi o protestantismo depois de Lutero. Antes disso, a adoração está ligada a sacrifício. Isso na Bíblia, isso no Novo Testamento e em todas as culturas humanas em geral, porque foi a ideia mesma de sacrifício, ela está implícita na ideia de aliança e ela foi instituída por Deus. Né? Eu também acho que é um espantalho. Nós não separamos. Porque as Escrituras dizem, né? Sacrifício de louvor, sacrifício de nós mesmos. Então, a adoração está para a igreja bíblica correlacionada com o sacrifício. As Escrituras dizem isso. Agora, o sacrifício da própria vida, negar-se a si próprio para que Cristo viva. Então, mas vocês não têm um ato litúrgico sacrificial. Mas tem um ato de vivência real, cotidiana. Tudo bem. Então, isso, a informação que talvez o senhor queira ter dito outra coisa, que a igreja evangélica separou a adoração do sacrifício, isso não corresponde à verdade. Vocês não imolam vítima nenhuma. A nossa própria vida. Nós somos dados por sacrifício. Nós nos negamos. A proposta para o cristianismo, sabe qual é? Morra. Certo. Que Cristo vive em você. Morra. Então, sacrificar-se é extremamente... Agora, é claro, não sofrimento. Não é o sofrimento. É que, veja bem, Deus fazer com que Cristo viva em nós. É que Deus só aceita um sacrifício no Novo Testamento, que é o sacrifício do Cristo. Isso já foi feito. Ele já foi feito, mas ele é sacramentalmente tornado presente. Aqui é outro tema, Eucaristia. É outro tema. Quer falar sobre esse tema? É outro tema aqui. Mas é isso que para nós configura a adoração. Para nós, o sacrifício do Cristo foi perfeito. Inclusive, é um elemento seríssimo acrescentar algo ao sacrifício de Cristo que foi feito na cruz. Então, até porque, padre, Jesus diz lá em Lucas 22, 16 e 18, Lucas 22, verso 16, e repete no verso 18, que só voltará à ceia, a participar da ceia, quando tiver estabelecido o reino dos céus, que é exatamente as bodas do Cordeiro que está lá. Isso não, pastor. Ele diz assim, não voltarei a beber do fruto da videira. Eu sei como é que diz. Mas em Lucas 16, 22, 16, se for interpretado como beber do fruto da videira, em Lucas 17 ele bebe. Quer abrir o texto? Porque... Lucas 17, porque Lucas tem 2 cálices. Certo. Então, se for interpretado da forma que o senhor está interpretando, ele terá
mentido, porque, Não, porque ele porque no volta... segundo cálice ele não bebe. Bebe. Ele diz tomai e bebei. Não, ele bebe. Ele não diz tomemos e Não, bebemos. mas na cruz ele bebe. Em João 19, 28, ele bebe. É verdade. Ele Então- bebe, só que o cálice da consumação, que seria Aí ele o quarto bebe. cálice da ceia, ele não bebe. E aquele vinagre, queridão, Isso. que é que É o vinho agre. É. Vinho azedo. o vinho azedo, aquele vinagre não é a gente pode entender como... A gente tem que entender como cálice da consumação. Não, mas ele não voltou, cálice da mas bênção. ele volta a participar, né? O que eu digo é o seguinte, que ele só volta, e para mim o quarto cálice está nas bodas do Cordeiro. Não é. É, mas eu tenho um entendimento claro disso aí, está nas bodas do Cordeiro. Mas enfim, é outra história, né? Vamos para a segunda pergunta do chat para o pastor. Certo? Tá certo, né? É isso, vamos lá. Ó, a Carla Fonseca mandou aqui o seguinte. Pastor Tassos, muitos evangélicos criticam o uso de imagens, mas usam cruzes, camisetas e símbolos. Isso também não seria uma forma de representação visual com carga religiosa? Tem algumas que também usam, vendem pedaço da cruz, sal não sei da onde, água, né? Tem. Nós temos... É um tipo de sacramento pentecostal. Eu acho que os Não, pentecostais... mas peraí, deixa eu responder. vai. Deixa eu ver primeiro o que tá escrito. Deixa eu responder. Vai, bora. Que mais? Ei, Helene, você que conhece bastante, que mais o pessoal? Tem óleo ungido, tem pedaço da mesa usar, enfim, tem um monte de... Óleo ungido, que aliás é como você falar, água molhada, Tem né? gente que vende até toalha Água com o ungido, suor óleo- do Exato, pastor. tem o lencinho, né? Lencinho, Óleo exato. ungido é como água molhada, é uma Vamos lá. redundância. Ó, vem cá, isso daí é um desvio total das escrituras. Pô, com certeza. Então a gente não está falando disso, são chamados espantalhos. Espantalhos. Agora, em relação às imagens, à arte de modo geral, a igreja cristã não é contra a arte, pelo contrário, tem que incentivá-la mais. Você pega as igrejas cristãs nos Estados Unidos, as evangélicas nos Estados Unidos, a arquitetura é muito mais bonita do que a nossa, a arte é uma expressão genuína de Deus. Deus, quando cria o mar, ele olha para o mar e não diz isso é belo, ele diz isso é bom, porque o que é belo, bom e verdadeiro são indissociáveis da perspectiva de Deus. A perspectiva ética, estética e metafísica são indissociáveis da lógica de Deus. A questão das imagens está claro nos mandamentos que não é a questão da imagem em si. O próprio Deus orienta na construção da arca a fazer com artífices que são inspirados pelo Espírito de Deus. A questão está no próprio mandamento, que eu lhes peço licença para ler, que esclarecerá a razão que deve ser levada em consideração para que tenhamos cuidado com essa questão. Diz assim, ó, Êxodo 20, verso 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. E agora vem a explicação. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até, etc, etc. Então, a pergunta fala de crucifixos, fala de outras coisas tantas, mas ninguém fica ajoelhado nos crucifixos, ninguém fica prestando adoração a nenhuma imagem. Às vezes eu ouvi um católico, eu estou usando essa metodologia que eu nem gosto tanto, mas o senhor abriu espaço para isso. Às vezes eu ouvi um católico dizendo que você tinha uma imagem de uma santa ou de um santo como se fosse assim uma imagem de um familiar, para relembrar. Né? Mas ninguém se dobra, se curva, presta culto à imagem de um familiar. Então, a grande questão é essa. Não é a produção artística que deve ser, inclusive, até incentivada. Inclusive, tem artistas muito bons. Eu até gosto muito de um artista de cujas obras eu gosto muito, que é o Ron DeCiani, que ele tem uma produção belíssima. É uma coisa belíssima que ele faz de passagem das escrituras. E fica ali na cidadezinha perto de Dallas, no Texas. Então, o problema é a questão da adoração, da prestação de culto e de se curvar. Veja, é verdade. Quer dizer, se você confessa... Porque o que os povos antigos tinham? A gente tem que entender que nós estávamos numa sociedade
Politeísta. politeísta e polilátrica. O que é polilátrica? Ou seja, de adoração de vários deuses. Mas não é a mesma coisa que politeísta. Não, porque você pode ter o politeísmo e a monolatria. Tipo assim, há vários deuses, mas eu só adoro aquele deus ali. É mais ou menos como no candomblé, por exemplo, tem fulano que é o fulano daquele orixá. Ele só pode adorar aquele ali. Né? Então, a monolatria. Veja, então faz todo sentido. Mas como é que se adoravam aquelas imagens? Sacrificando na frente delas. A grande reprovação, por exemplo, do rei Manassés, qual foi? É que ele sacrificou até o filho dele diante da imagem de Baal. Acho que não era nem Baal, era um outro até. Lá no vale de Ben Hinnom. Então, a confecção de imagens, embora o texto de Êxodo 20 ele pareça interditar isso, 5 capítulos depois ele já é relativizado, porque Deus manda fazer o Êxodo 25, ele diz: farás 2 querubins de ouro, em obra lavrada os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Quer dizer, o lugar mais santo para o judeu, que era o Santo dos Santos, o objeto mais santo para os judeus, que era a Arca da Aliança, tinha 2 imagens em cima. Então, mas ninguém as adorava, né? Nem lhes prestava culto, né? Mas veja que coisa interessante. Eles ajoelhavam diante da arca, inclusive a arca era um elemento um elemento divino. Deus estava lá, né? Então, mas veja, se ela vai para a mão dos inimigos, acontece um monte de coisa. Se ela fica com eles, acontece um monte de bens. Davi, quando vai tirar da casa de Obed, vai levar a arca para Jerusalém, alguém toca, que não é sacerdote, morre. Enfim, coisas desse tipo. Eles adoravam a Deus e a arca não era um obstáculo para a adoração. Não, pelo contrário. Exato. Não, inclusive visualmente é belíssimo. Os 2 querubins representam o julgamento de Deus. E embaixo você tinha o propiciatório, que era o assento da misericórdia. Demonstrando o quê? Para se chegar à misericórdia, você tinha que passar pelo julgamento de Deus. Para se voltar ao paraíso, o que é que precisava? Passar pelo julgamento dos querubins que foram colocados na frente lá do paraíso com a espada. A cortina, que é rasgada de cima a baixo, ela tinha bordados 2 querubins, mostrando o quê? Que o acesso a Deus foi restabelecido com o preço que foi pago. Sim, a expressão visual de temas teológicos profundos é algo de uma maravilha inimaginável. Agora, a proibição de fato me parece que com isso o padre concordou, Ídolos. Ídolos. Ídolos.